Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Conversas à Afiada. Acontece aqui na RCA Ribatejo, precisamente à sexta-feira, depois das 19 horas e até às 20, a repetição deste programa também à segunda-feira, das 21 às 22, e já agora também de destacar que as emissões anteriores do Conversa Afiada estão também todas disponíveis no Facebook da RCA Ribatejo. Agora, importa cumprimentar o painel de hoje. Começo pela minha esquerda, Celso Ricardo, também ao centro João Fonseca e depois do meu lado direito a presença também de Paulo Chora. A moderação a cargo de Nelson Ferrão, está de férias, penso que ambos estamos de acordo, está bem melhor do que nós. Boa tarde a todos. Está. Sem dúvida alguma que sim. Ora, conversas à afiada, como sempre acontece, são vários os temas que acabam por ser falados, acabam por ser avaliados e, neste caso, com uma avaliação muito própria. Cada um olhará para esse determinado tema com o seu próprio olhar. E é mesmo isso que pretendemos, esta isenção de olhares, mas, afinal de contas, tão iguais, mas todos tão diferentes, porque cada um de nós tem uma visão sobre os diversos temas. Eu penso que irei começar hoje com o Paulo Chora. Paulo Chora, proponho-te aqui o primeiro tema que estará também à conversa na emissão de hoje. Olha, o primeiro tema eu vou dividi-lo já em dois, porque o primeiro é uma nota pessoal de respeito para com os nossos ouvintes, uma vez que vou estar empenhado numa candidatura autárquica para as eleições de 1 de outubro. Esta vai ser a minha última participação até esse ato e, portanto, voltarei ao convívio dos nossos ouvintes e de quem nos vai vendo pelas redes sociais e pelo YouTube. Voltarei ao convívio para o rescaldo das eleições autárquicas na emissão que irá para o ar no feriado do 5 ou 6 de outubro e, portanto, esta é a última participação que estou. Olha, e vou voltar a um assunto de que já aqui falei algumas emissões atrás, que são umas obras muito misteriosas que continuam a acontecer ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, mesmo em frente ao Jardim de Infância e creche do Centro Interparoquial e Social de Santarém, que agora já se começa a descortinar algumas feições do que é que aquilo vai ser, mas dá-me a sensação de quem a projetou o fez fechado no bem bom quentinho do seu gabinete e que vai originar ali alguma conflitualidade desnecessária no futuro trânsito. Pelo menos o desenho que aparece agora à vista é uma entrada apenas num sentido para saída, depois junto à lateral da escola de São Domingos, o que vai de alguma forma se calhar prejudicar o funcionamento global do trânsito naquele bairro já de si não muito fluido, mas que vamos ver qual será o resultado agora quando em meados de setembro reabrirem as aulas, como é que os paizinhos vão também reagir e utilizar aquele espaço. Por outro lado, há um determinado desvio dos receptáculos de recolha dos resíduos sólidos que estavam mais ou menos até bem estacionados naquela praceta e que, longe de tudo e de todos, vieram parar às janelas de habitações de resto de chão com alguma curiosidade. Vamos ver como é que moradores... Poderá ser numa fase transitória. O desenho que está desenhado no chão, parece-me que o sítio definitivo fica muito próximo da janela da sala de um dos prédios, do prédio número 7 dessa avenida, o que é mais desagradável em função do local anterior onde estava colocado. Bom, mas vamos ver se a situação se consegue gerir e também já ouvi queixas de alguns moradores da zona que vão passar a ter também debaixo das janelas dos seus quartos sarjetas de recolha das águas que, por vezes, em dias mais complicados, também exalam, se calhar, cheiros que não são os mais agradáveis. A sensação que fica, efetivamente, é que quem projetou só olhou ao espaço, não esteve no local, efetivamente, a ver a envolvência em que aquilo tudo estará colocado, e a execução do projeto está a dar estas
de alguma forma estas reclamações e estas chamadas de atenção que alguns populares e alguns ouvintes até do nosso programa me têm referenciado, uma vez que morando ali na zona por vezes sou abordado também nessa matéria. Uma última nota, e se calhar já tema para repegarmos aqui, e se calhar num desafio também ao Celso, que é um dos personagens da notícia. Fiquei agradado de hoje ler no jornal O Mirante uma referência à sessão de Câmara de segunda-feira, a reabertura do Café Central, com obras já sinalizadas e autorizadas. A reabertura está anunciada para final de setembro, princípio de outubro. Fiquei na dúvida, ao longo da notícia não consegui descortinar se seria efetivamente no ano 2017, mas não sendo, provavelmente já há um 12avos de possibilidade de acerto na reabertura daquele espaço, porque efetivamente poderá ocorrer num setembro ou num outubro. Celso, eu penso que... eu aproveitava a deixa do... Poderá haver aqui uma intervenção também sobre este deixa tema. do Paulo e eu já lá vou ao café, dando aqui as minhas duas notas iniciais, e uma delas eu tinha aqui sobre orçamentos participativos, e tem tudo a ver na sequência da conversa do Paulo sobre o projeto de desenho junto ao infantário lá embaixo em São Domingos. Eu acho que as pessoas importa estarem despertas para a necessidade de os projetos serem participados, ouvirem, de chegarem à população. Os projetos não devem ser projetos de engenharia de tráfego ou de mobilidade de automóvel. Eles devem ser, sobretudo, respostas às necessidades das pessoas que vivem no espaço, que o habitam. E entender a cidade, antes de fazer o projeto, entender como é que ela funciona e em que modos é que os cidadãos estão naquela zona, é fundamental. Só depois disso é que deve vir o projeto percebido no âmbito do funcionamento do local. E nesse âmbito eu chamava mais uma vez a necessidade que cada projeto, ou que os projetos desenvolvidos pelas autarquias tivessem um ponto em que descessem ao cidadão, em que o cidadão pudesse participar, pudesse opinar. Não quer dizer que fossem acarear todas as opiniões do cidadão, mas certeza que ficavam melhores projetos ouvindo essas necessidades. E esse é mais um exemplo que, como eu já chamei aqui a atenção para outras situações. Oportunamente terei a oportunidade, passo o pleonasmo, de falar no projeto da Avenida Afonso Henriques, se Deus quiser. Mas o outro tema que eu trazia aqui, e que também não posso deixar de falar, para um Ribatejo mais forte, dado estarmos na RCA Ribatejo, e às vezes quando circulo ali pelo espaço do Instituto Politécnico de Santarém, fico desiludido. O Instituto Politécnico de Santarém é hoje uma entidade, na minha opinião, posso estar a ser injusto, mas naquilo que me passa pela frente e pela dinâmica que aquilo apresenta, acho que se apresenta um bocado amorfo. Os espaços estão descuidados. Eu estudei na Universidade de Aveiro e o campus universitário está sempre um brinco, e entrar no campus do Instituto Politécnico de Santarém a mim entristece-me, porque são espaços mal cuidados, às vezes abandonados, tanto no corte da vegetação como no lixo que passa por lá, e isso aflige-me como uma entidade fundamental no Ribatejo, e eu queria fazer isto no sentido de com o Instituto Politécnico de Santarém e o Instituto Politécnico de Tomar, que são os dois politécnicos do Ribatejo, mais cedo ou mais tarde vão ter que pensar voltarem a juntar-se, porque só assim é que ganhamos força, só assim é que ganhamos dimensão, massa crítica, e era relevante que aqueles que hoje se dão aulas também no Politécnico, todos fossem residentes, ou quase todos residentes aqui na cidade. Neste âmbito, se virmos a dinâmica de crescimento do Instituto Politécnico de Leiria e a dinâmica de crescimento destes dois politécnicos do Ribatejo, vemos claramente a diferença, tanto na relação com as pessoas, com a cidade, como na relação com a atividade económica que as circunda. E quem fala nos politécnicos, faço aqui também às vezes um apelo, apesar de estarmos em regiões de fundos comunitários
majoritários diferentes, a assímete do Médio Tejo e a assímete da Lesíria do Tejo, que pensassem muitas das vezes as coisas em conjunto, porque é em conjunto que o Ribatejo ganha dimensão. O Alentejo aí não se deixa perder, o Algarve não se deixa perder, e o Ribatejo, para mostrar a sua força, é junto, em união, em projetos complementares. João Fonseca, chegou a tua vez, de facto, de também deixares aqui as notas iniciais, tendo em conta que provavelmente uma delas, e fazendo aqui uma antevisão, vais falar com certeza das bolas de Berlim que estão de regresso à costa portuguesa. Bem-vindo depois de férias. Olha, obrigado, e de facto tenho estado de férias, e daí a minha ausência do programa, e aproveito para comentar aqui todo o nosso auditório, e hoje em especial aqui os meus colegas também de painel. É um gosto regressar. E de facto, Paulo, tens razão, são sempre bem-vindas as bolas de Berlim, que sabem tão bem na praia. Tem sempre um gosto diferente, um gosto especial. Aliás, é o único sítio onde eu como bolas de Berlim, e felizmente durante alguns tempos, devido a um excesso de puritanismo da ASAI, desapareceram de circulação, e felizmente estão de volta, e muito bem, desde devidamente acondicionadas, sabem muito bem, e acho que devem voltar. Aliás, foi uma notícia deste ano, as próprias bolas de Berlim, que neste momento já têm uma aplicação disponível para iPhones e Androids, precisamente para serem encontradas. Não poderia deixar de ser, claro. Nestes tempos não poderia deixar de ser de uma outra forma. Mas passando essa nota, que sim, muito bem, e bem observado, e acho que é de facto importante. Eu vou pegar aqui também um bocadinho aqui também já no que foi falado. Por motivo de férias também estive um bocadinho mais ausente, soube também desta notícia da reabertura do Café Central. Acho que é importante trazer ali mais movimento para aquela zona que está tão necessitada, e acho que é salutar. Penso que será a data apontada, será efetivamente para setembro, outubro deste ano. Sei que já começaram obras, pelo que ouvi dizer, e de facto era um espaço que se estava a degradar a olhos vistos, e um espaço icónico desta cidade, e é com grande agrado que vejo a reabertura deste espaço. Efetivamente, o Paulo falava aqui na questão daquelas obras em São Domingos. Ele falava na questão dos caixotes de lixo, e de facto é verdade que muitas vezes os espaços, em muitos sítios não existe o espaço próprio para os caixotes estarem. Às vezes não custava nada só abrir um bocadinho o espaço dentro do passeio. Sei que às vezes os passeios também não são muito grandes e não permitem isso, mas por vezes também dentro da estrada, e depois acabam por causar muitas dificuldades de circulação e de segurança, quer a peões, quer a automóveis. E acho que havia de haver um especial cuidado, e promover tanto quanto possível aquelas ilhas como há até aqui próximo de nós, junto ao W Shopping, que tem umas ilhas que acho que até a parte dos resíduos sólidos, não sei se está desativada, pelo menos teve alguns problemas, mas acaba por ser um bocadinho mais esteticamente mais agradável à vista, e acho que era tanto quanto possível nesses sítios promover esse tipo de mobiliário urbano, e principalmente nestes em que se faz de obras de raiz, e que há a possibilidade de o fazer. Claro que depois há uma desvantagem, que é, por exemplo, na recolha, e nomeadamente onde há ecopontos, que muitas vezes vemos que essa recolha acaba por deixar muitos detritos, e às vezes no caso dos ecopontos, no caso dos vidros, acaba por ser perigoso. Mas de todo modo acho que acaba por ser algo mais esteticamente mais enquadrado dentro da cidade do que propriamente aqueles que estamos mais tradicionais, que estamos habituados. Dentro das minhas notas, eu vinha aqui falar da notícia de que algumas cidades europeias vão passar a proibir a circulação de veículos a gasóleo. Penso que em 2020, qualquer coisa, se não me engano, não me lembro da data prevista com exatidão. Há aqui um nuance que terá a ver com os próprios fabricantes de automóveis, que se mudarem as fórmulas de fazer motores a diesel e a gasolina, esses poderão ficar mais algum tempo, ou pelo menos com menos emissões. Sim, acabará sempre. É um desafio aqui na indústria não é automóvel, fácil, sem dúvida. Mas é sem dúvida, sim, é um desafio, e acima de tudo é um sinal. É um sinal que se está a ir numa outra direção, e cada vez mais eu acho que o futuro passará efetivamente por carros elétricos, deixarmos de suportar estes custos exorbitantes dos combustíveis fósseis, e com a agravante ainda maior das consequências ambientais que traz a todos os níveis, de tração, depois da poluição que provoca
troca, e eu acho que o futuro passa muito por aí, e acho que estes sinais são importantes. Algumas marcas também já anunciaram que vão deixar de fazer motores a gasóleo. Infelizmente, com o preço da gasolina e com os consumos que têm, se mantiverem os padrões, para o consumidor numa fase inicial será muito pior, mas eu acho que a ideia é um bocadinho essa, é ir-se fazendo a ponte para os carros elétricos. E se há alguns anos atrás, a evolução tecnológica é exponencial, se há alguns anos atrás dizíamos que seria difícil ou quase impossível porque as baterias eram muito grandes, era impraticável, etc., mas já vemos carros com autonomias muito grandes e com capacidade para servirem como serve qualquer um dos outros elétricos. E assim que o próprio mercado começar a exigir, e estas gerações mais novas têm uns padrões de consumo mais virados para experiências e para se ligarem menos a determinados bens materiais, nomeadamente automóveis, e vai ser uma grande mudança e vai capacitar isso, e eu acho que isso vai ter os efeitos benéficos a nível também das alterações climáticas que temos vindo a registar e que se têm manifestado. Ainda há pouco tempo tivemos o furacão nos Estados Unidos, cada vez mais frequentes e cada vez com efeitos mais devastadores, e temos que cuidar muito bem desta nossa casinha onde moramos. O João Fonseca acabou por falar aqui do setor automóvel. Obrigatoriamente vamos ter que falar também e sobre uma das notícias desta semana, que foi bastante falada, que teve a ver com a Auto Europa. Eu penso que começaria aqui com o Celso. Eu vou já à Auto Europa. Não queria era só fazer aqui uma nota de rodapé em relação ao Café Central e congratular-me se ele vier a ser uma abertura a curto prazo, mas era importante que não fosse uma abertura casual. Os pequenos projetos que surgem, é bom que eles surjam como projetos diferenciadores, que eles próprios tragam algo mais, e portanto a abertura do Café Central, ele não se deverá constituir como mais um café. O Café Central terá necessariamente em Santarém de se constituir como um café diferenciador, e portanto assim espero que seja um projeto diferenciador que traga mais valias, tanto para o centro histórico e em particular para aquele arruamento que em outrora com o Abegão em conjunto fizeram a festa ali naquele local. Quanto à Auto Europa, é um problema de alguma forma nacional, até eu penso que ele tem para o PIB e para as exportações. E aquilo que eu ouvi os trabalhadores a falarem era que a reivindicação deles passava fundamentalmente pela questão do trabalho ao sábado e pela questão da remuneração do trabalho ao sábado e pela questão de não trabalhar, porque as duas coisas estavam ligadas e, portanto, por certo, ninguém gostaria de trabalhar sem ser remunerado, ou toda a gente gostaria de ter um dia por semana em que não trabalhasse. E, portanto, eu espero que as reivindicações sejam razoáveis, porque não os conheço profundamente, não é daquilo que nós ouvimos na comunicação social, e que o equilíbrio e o bom senso perdurem. Nem sempre se ouve a verdade. Nem sempre se ouve a verdade. E o equilíbrio e o bom senso existe entre as duas partes, a entidade patronal, que até agora julgo que tem vindo a ter, não é? Ao longo destes anos demonstram-no, e como a reivindicação dos trabalhadores, que se for isto também parece razoável, terem um dia de descanso por semana e esse dia, e no caso de trabalharem, seja remunerado, não é? Paulo Chora, com certeza que tens também uma posição sobre a Auto Europa. Olha, tenho algumas opiniões que partilho. Para já, esta questão está a ser, de alguma forma, entrar no debate viral e no debate da comunicação social muito enviesada, muito ao contrário. Digamos que, lendo ou ouvindo alguns comentadores que por aí passaram, passa-se um completo atestado de estupidez aos trabalhadores da Auto Europa, porque tentaram resumir este conflito que tem a sua base laboral e que o Celso introduz no fundamental muito bem, tem a sua fase laboral, a fase da capacitação que os trabalhadores devem ter para, disponibilizando-se para dar o melhor e vestir a camisola da empresa, poderem efetivamente também ter os seus espaços de lazer e de acompanhamento da família, porque há que não esquecer, e por vezes esta visão perde-se quando se avaliam estas coisas, que o próprio trabalhador
ou todos os trabalhadores, são também consumidores. E, portanto, tudo aquilo que acaba por ser produzido acaba por ter também que entrar no circuito e acaba por haver a necessidade de todos os que trabalham também conseguirem definir a capacidade do seu padrão de consumo para o associarem e o adequarem àquilo que é efetivamente produzido. Porque senão vamos ter metade deste mundo a laborar e a produzir e depois outra metade a viver de uma ociosidade de alguma profundidade, a consumir, não se sabe bem com que recursos. E, portanto, tem que passar a existir este equilíbrio, mesmo quando industrialmente programamos a nossa agenda de trabalho, a nossa agenda do desenvolvimento das tarefas e das questões que ali se colocam. E, portanto, não é entendível que o único dia em que todos os trabalhadores da Auto Europa teriam que estar no efetivo e na produção tivesse que ser o sábado. Aos outros dias da semana poderiam ter as suas folgas rotativas e o encerramento completo da fábrica ao domingo, ou praticamente completo, porque há questões de manutenção que terão que ser asseguradas também por alguns trabalhadores ao domingo. E, portanto, neste planeamento industrial não se percebe porque é que não vamos começar o planeamento 24 horas antes e, por exemplo, fazer coincidir e fazer a assertividade de, afinal, será a sexta-feira o dia em que toda a gente tem que estar em pleno, ou será à quarta, ou será a um dos dias, aquilo que consideramos ainda os dias úteis da semana, está cada vez mais esboroado. E penso que é este conflito que hoje separa a administração da Auto Europa da Comissão de Trabalhadores e dos trabalhadores, no fundo. Depois veio a tal questão da manipulação, porque há uma alteração na liderança da Comissão de Trabalhadores, o ex-presidente António Chora passou à condição de aposentado e saiu da empresa, e portanto automaticamente saiu da Comissão de Trabalhadores, o que fragilizou ligeiramente o peso daquele órgão, se calhar mais uma vez porque estamos perante alguém que a liderou com um cunho pessoal muito desenvolvido e que foi impedindo o desenvolvimento natural de quadros que processassem a sua sucessão. Aliás, falávamos em off dessa questão a outros propósitos, mas que é uma questão que muito que graça em outras áreas. Que está a penalizar muitos organismos e muitas questões em que o líder histórico, a eminência liderante está por algumas razões por todas as razões, quanto mais não seja as naturais da vida, a fazer o seu percurso, e tem que ter a capacidade, além de ser um grande líder, ser alguém que prepare muito a naturalidade da sua sucessão. E portanto aqui é mais um fenómeno onde isto está a acontecer e digamos que alguns quiseram transformar esta greve desta quarta-feira numa quase disputa entre sindicalistas da CGTP e a Comissão de Trabalhadores. Não é real, até porque os trabalhadores não são estúpidos e não estão na disponibilidade de aderirem a uma greve onde são eles os penalizados, porque qualquer trabalhador que adira ao seu dia de greve perde aquele dia de vencimento e, portanto, não estão as pessoas disponíveis a perder 30 avos do seu salário, por muito bom que seja, por muito que lhe seja útil, ninguém está disponível a dá-lo só por uma questão da liderança. Está disponível a dá-lo para dar o toque e dar a iniciativa, apoiamos ou não esta reivindicação. E, portanto, acho que têm todos de sentar à mesa negocial, num espírito de boa fé, num espírito de perceberem quais são as logísticas e quais são os planeamentos industriais necessários ao desenvolvimento daquele novo produto que a fábrica está a preparar e de forma a continuar a senda da sua produção, porque o tal susto que também emerge de que poderá ser deslocalizada a produção deste novo veículo da Volkswagen para outros lados, é um susto com alguma realidade,
mas com prejuízos para todos nós enquanto consumidores, porque efetivamente será em Palmela em que a estrutura logística e a estrutura de vencimento e a estrutura de custos daquele veículo poderá corresponder melhor aos preços que se pretende que ele venha a praticar. Para terminarmos esta primeira parte do nosso programa, João Fonseca, também a propósito ainda da Auto Europa. Olha, eu acho que esta questão da mudança de liderança na Comissão de Trabalhadores é importante. Eu não vejo propriamente como uma disputa entre o sindicato e a Comissão de Trabalhadores que haja aqui esta guerra, mas o que é certo é que enquanto António Chora presidiu a Comissão de Trabalhadores da Auto Europa, todos os conflitos, as questões laborais que houve foram resolvidas, e houve algumas bem mais complicadas. Eles tiveram que, penso que em determinada altura tiveram também que abdicar de parte dos seus salários e fazer sacrifícios até maiores do que aqueles que se estão a exigir agora, e foram ultrapassados e foram compensados depois em alturas de crise, enquanto que nos tempos da assistência da Troika praticamente todos os portugueses sofriam cortes nos seus ordenados. Na Auto Europa não, tiveram aumentos porque precisamente beneficiaram de uma compensação e de um sacrifício que fizeram em termos de futuros. Isto foi conseguido em grande parte também graças a esta capacidade de diálogo que havia entre a Comissão de Trabalhadores e a administração da empresa, diálogo esse que agora poderá estar um bocadinho mais fragilizado por, efetivamente, a pessoa que estava à frente, neste caso António Chora, ter deixado de fazer. Aliás, ele próprio diz que é contra esta greve e que se estivesse, provavelmente ela não aconteceria. Agora, claro, isto é sintomático de uma fragilidade do nosso tecido empresarial, porque esta questão preocupa-nos tanto pelo peso que esta empresa tem na economia. Esta empresa representa 1% do PIB português, e se não me engano 11, 12%. Um bocadinho mais. Talvez, sim. Mas pronto, em números mais redondos, ok. E penso que 11, 12% das exportações. É um peso enorme. E é um peso enorme, nós deixamos, se uma empresa por si só ter este peso, acaba por também ser aqui, a condicionar muito estas negociações, pois há sempre estes receios de que, neste caso, o modelo que veio para cá e que, quando foi negociada a vinda deste modelo pelo Governo e pela Administração, já se sabia que teria que se fazer os turnos aos sábados. Portanto, não é uma situação que seja nova, embora ela esteja a ser discutida agora, mas não é uma situação inesperada, e foi assim que ela, de alguma forma, foi aceita. E foi-lhes feita uma proposta aos trabalhadores, um aumento de 6% e mais 175 euros, se não me engano, no subsídio de Natal. Não era, em termos financeiros, não era uma má proposta. É certo que teriam que abdicar, teriam que trabalhar aos sábados, teriam uma folga durante a semana, é verdade, prescindiriam do seu fim de semana, normal, como com qualquer outro trabalhador, e isso tem que ser pesado, e não lhes retiro alguma razão nisso. Agora, há que ter um certo cuidado, porque esta fábrica tem sempre esta espada de Damocles por cima, que há sempre o receio de que, se não correr bem, se não vier para cá este modelo, poderá estar em causa a continuidade da fábrica. Eu não digo por inteiro, mas poderá ter uma redução substancial da sua atividade. E depois não é só a própria Auto Europa, é toda à volta um conjunto de empresas que fornece materiais para a Auto Europa e que dela dependem, e algumas até em exclusividade, e que, se deixar de haver um determinado modelo ou parar ou deixar ou diminuir a produção nesta empresa, acaba por estar condicionada e deixa uma teia enorme de desemprego e de pobreza consequente à volta dela. Portanto, isto é um caso para ser tratado com muito cuidado. Para já foi uma paralisação, custou 5 milhões de euros pelos números que dizem, ok? Poderá ser ultrapassado, mas há que juntar essas duas partes e dialogarem muito bem. Não deixa de ser muito preocupante, sem dúvida alguma. Estamos a falar de 1% do PIB português, é muito. Altura para fazermos uma pequena pausa, já voltamos. Estamos agora de regresso para esta segunda parte de emissão do Conversa Afiada de hoje. Passamos para o próximo tema. Paulo Chora, agora vamos começar contigo. Tem a ver com Cavaco Silva, que alguma polémica, algumas conversas têm surgido durante esta semana. Olha, não, ele esta semana deu à costa e foi até Castelo de Vida, a Universidade de Verão do PSD, se calhar numa intervenção algo deprimente,
ou que vem pôr nu um bocado o seu estado de latência. Era o homem que quase que veio anunciar ou reanunciar, porque a linguagem está muito próxima disso, que afinal vem o diabo, afinal ninguém consegue dar a volta a isto, afinal eu é que era bom e deitaram-me fora. Pronto, mas as coisas têm a sua durabilidade, a sua visibilidade e efetivamente, se ao longo da vigência de Cavaco na Presidência da República, que acompanhámos nos últimos anos, foi aqui quase, ou fui aqui veiculando que não estava a ser o Presidente que os portugueses desejariam que fosse, parece-me que, em termos do ex-presidente, continua a fazer esse mesmo papel. Pronto. Mas, Paulo Jara, poderemos dizer que estamos perante outro caso, isto é quase como que viral, aquilo que aconteceu. Não é assim não tão parece, grave. Não é uma coisa muito grave. Não é uma coisa muito grave, é evidente. Não grave, mas acaba por haver conversas demasiadas sobre esse tema, não é? Não, há algumas conversas. Aliás, as universidades de verão, deixam de ter piada, não é? A Universidade de Verão do PSD já nos tem habituado a alguns tesourinhos deprimentes que vêm no final do verão a querer acicatar e a querer de alguma forma mexer no que é não mexível e mexer mal, no sentido de baralhar completamente a escrita. Recordo-me que há 2 ou 3 anos uma muito infeliz intervenção de Paulo Rangel a propósito do desenvolvimento europeu, que afinal foram umas previsões completamente falhadas, e portanto aqueles jovens sociais-democratas às vezes têm que aturar cada pincel que benza a Deus, como se quase costuma dizer, e portanto foi mais uma pincelada agora, no sentido de se calhar vir dizer algumas coisas que até podem ser umas chamadas de atenções interessantes. A forma como o faz e a forma como o coloca e a forma como mais uma vez se põe a idolatrar faz quase lembrar a grande análise da personalidade, o grande vínculo da personalidade quase próprio dos dirigentes norte-coreanos. Celso, como é que gerimos aqui estas palavras de Cavaco Silva? Eu acho engraçado, eu acho que o ex-primeiro-ministro e o ex-presidente da República, da minha parte, eu não vou ser um bom cidadão, na minha opinião, para quem foi um mau presidente e um mau primeiro-ministro. Estudava eu na universidade quando o ex-presidente era primeiro-ministro e os fundos comunitários, digamos, que jorravam para nós, para Portugal, o primeiro quadro comunitário e o segundo quadro comunitário, e nós só víamos era autoestradas a serem desenvolvidas por aí, e se calhar noutra circunstância esses fundos comunitários podiam ter tido uma oportunidade para serem melhor aproveitados. Na minha opinião, foram insuficientemente aproveitados. E afinal ele anda por aí, ao contrário do que dizia, que se ia embora, ele afinal anda por aí. Será que tem amigos para lhe chamarem a atenção, ou pelo menos chamarem a atenção da forma de dizer as coisas? Não sei. Parece-me que tem pouco, se calhar, e parece-me que para uma pessoa que sempre fez, sobretudo, a defesa do capital, em vez da defesa das pessoas que ele governava, parece-me que só sublinha a sua coerência neste âmbito, manutenção da defesa do capital e desconsideração pelas pessoas que habitam neste país. E portanto acho que o ex-primeiro-ministro e ex-presidente da República, se calhar melhor voltar à sua vivenda no Algarve, tirar lá a sua reforma, porque quem o ouviria dizer, quem o dizia, que ele que dizia que também veio das dificuldades de um algarvio, mas o pai dele até foi das primeiras pessoas a ter carro no Algarve, portanto as dificuldades não eram assim tantas, mas pronto, eu sobretudo tenho pena da forma como ele se apresenta e como ele se apresentou. João Fonseca, brincando outra vez com as palavras, o que é que digeriste melhor? Uma bola de Berlim, a última que comeste, ou estas palavras de Cavaco Silva? Olha, eu acho que é um caso que está a ser um bocadinho empolado. Está a haver muita conversa à volta disto. Viral, não é? Isto manifestamente, estamos em plena silly season, isto não se passa nada de especial, até os incêndios até abrandaram um bocadinho, infelizmente, e as televisões não têm tanto que noticiar, e
e vão sempre à Universidade de Verão à procura de alguma coisa que possam pegar e fazer alguma notícia disto. Acho que efetivamente foi a sua postura que sempre mostrou, foi um bocadinho crítico até em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, embora não tenha citado, mas percebe-se que seria um dos seus alvos face à forma como se apresenta, que naturalmente é absolutamente oposta àquela que Cavaco Silva tinha. São estilos absolutamente diferentes, cada um dentro da sua forma de agir, portanto é natural que de alguma forma também fosse de alguma forma crítica pelas pessoas, isso. Sim, desculpa estar não tem mal, não há problema, mas eu acho que acaba por ser um fait divers, não é, estamos a falar de uma pessoa que está retirada da vida política ativa, que não se espera, já teve o seu papel na política portuguesa, se ainda fosse alguém que ainda tivesse algumas perspectivas de futuro, poderíamos ir buscar aqui algum peso nas suas afirmações, o que é que poderia querer dizer ou o que é que poderia querer condicionar com isto. Agora, neste caso, acho que não passa de uma opinião pessoal e muito escamoteada e muito empolada pela comunicação social, precisamente por isso, porque também não tem havido motivos de maior para se falar, então tem que se pegar em alguma coisa e sabes que quando anunciaram o nome do Cavaco Silva entre os preletores da Universidade de Verão do PSD, eu ouvi esse anúncio já há uma semana ou duas, eu pensei, olha, aí vai ele a Castelo de Vido aconselhar qual é a marca de carro que os jovens sociais-democratas devem agora adquirir para irem fazer rodagens nos próximos congressos. Agora já não se faz rodagem aos carros. Não, pronto, olha, não foi esse o discurso, mas se calhar era esse tipo de discursos que hoje Cavaco Silva estaria em condições de vir fazer em iniciativas deste género e noutras em que venha a participar. É de memória. Quem sabe surge um novo líder assim de repente. Isto no grupo há sempre alguém que quebra as regras e eu admito que hoje sou eu que estou a quebrar as regras. De qualquer forma, o João Fonseca falou aqui dos incêndios e felizmente que a situação acalmou. Bombeiros, eu vou ter que obrigatoriamente chamar à conversa as últimas imagens que nós temos visto na comunicação social a propósito das refeições. Sim. As refeições que foram servidas às corporações de bombeiros. É inadmissível, de facto. Sabemos que são pessoas que fazem muito, trabalham por gosto. Eu tenho um familiar que foi bombeiro, aposentado, e ele diz que não tinha grandes preocupações, dormia lá no chão, descansava um bocadinho, comia qualquer coisa. Não, são pessoas que não têm uma preocupação por ir de maior com aquilo com esse tipo de coisas. Mas há um mínimo de dignidade. E as imagens que vimos, de facto, ferem toda a dignidade e por pessoas que exigem. Não são indiferentes a ninguém. Não, de forma nenhuma, e não é assim, independentemente de sabermos que não são pessoas particularmente exigentes com aquilo, eles próprios dizem, não querem que sejam servidos numa refeição faustosa, mas querem comer em condições e muito bem, porque estão a desempenhar uma tarefa muito dura, fazem-no por gosto também, sem dúvida alguma, não é só uma refeição, mas também por gosto, mas tem que ser bem tratado. Quando para ter um bom jogo tem que estar, de facto, em perfeito estado de saúde. Claro, bombeiro, para fazer a sua missão, terá que ter obrigatoriamente um bom estado de saúde. Celso. Nesse âmbito vimos também, ou na última oportunidade tive de estar aqui, aquele conjunto de cidadãos anónimos que se esforçou em muitos locais onde aconteceram esses incêndios com a elaboração de refeições para as pessoas que andavam ali à volta, veja-se o caso de Mação e outros em que isso ocorreu. Mas eu aqui queria sobretudo e novamente sublinhar isto, por mais que desagrada a alguns concidadãos, que tem a ver com pessoas amigas que tiveram a oportunidade de ver o estado de prontidão e de preparação profissional que tinham o Corpo Militar Espanhol de Proteção Civil. E, portanto, é um conjunto de militares que são preparados para a proteção civil, digamos que é um género de um regimento que eles têm só para aqueles, seja terremotos, seja incêndios, seja o que for, mas que têm um regimento preparado para atuar em área de proteção civil. E aquilo que esses meus amigos viram foi profissionalismo. Houve uma diferença de organização, de gestão e de logística entre as nossas corporações e esse trabalho dos nossos irmãos abissal. E, portanto, eu chamava aqui a atenção que se calhar nós precisamos, é urgente a mudança. A mudança, e nada faria nos envergonhar de copiar bons exemplos, não é? E, portanto, se os espanhóis têm um corpo militar
para atuar para essas situações, porque nós não devemos ter um também? Deixa a interrogação. Mas de qualquer forma, e antes de passarmos também a palavra para o Paulo Chora, nós de facto acabámos por agarrar aqui nas refeições que foram servidas aos bombeiros, independentemente de alguma situação que possa ter que ser mudada com a própria Proteção Civil, não será que importa aqui saber de quem é a responsabilidade ou onde é que está a responsabilidade para que esta situação esteja a acontecer atualmente? Aliás, esta é uma situação que está a ser agora falada com as corporações dos bombeiros, mas provavelmente acontece em algumas escolas onde são empresas privadas que fornecem as mesmas escolas, e exemplos desses nós temos no nosso dia-a-dia. Alguma coisa está mal com concursos que são colocados pelo próprio Estado português. Claro, aí chama-se a fiscalização, a dita fiscalização daquilo que estava pronto para ser servido e que não acontece. Mas neste caso a fiscalização foram os jornais, a comunicação social e provavelmente os desgraçados de alguns bombeiros que se queixaram, não é? Muitas das vezes é uma questão, não sei quem é a entidade, provavelmente a Proteção Civil, no fundo como a entidade que gera toda a logística que acontece nos elementos que participam no incêndio, mas têm que ficar para fora essas responsabilidades. Nós temos alguma dificuldade em assumir nas nossas entidades a assunção dos erros. Temos, como povo, muitas das vezes não deixamos as coisas morrerem por si e não se assumem os erros, onde é que ele aconteceu. Ninguém está a querer tirar cabeças a pessoas ou o que quer que seja. O que se está a querer é melhorar para a próxima vez, para que não volte a acontecer o mesmo. Mas para isso temos de saber onde é que aconteceu, quem foram os locais, onde é que foram os locais, onde é que está o imbróglio para desatar e para o corrigir. Para melhorar. Paulo Chora. Olha, infelizmente isto é todo um processo em que temos que ir caminhando passo a passo na detecção e na resolução eficaz dos problemas. E este também é um problema que facilmente se resolve. Eu aqui há tempos, no âmbito de uma formação que estava a fazer, fui visitar uma corporação de bombeiros relativamente próximo daqui, que no seu plano estratégico de combate a questões de toda a questão da proteção civil, tinha já uma harmonização com os restaurantes próximos da corporação, com todos eles. Até porque a emergência que poderia surgir poderia danificar um ao outro e, portanto, ali a necessidade era todos eles, em que tinham quase pré-preparados e pré-definidos conceitos e pretextos no sentido de, no caso de um incêndio florestal, de um terremoto, de uma cheia, era uma zona um bocado também que propensa às cheias, qual era a capacidade que aquele restaurante em si tinha de fornecer refeições servidas de emergência a quem viesse prestar o socorro. E portanto, e que foi muito bem integrado este fenómeno no próprio plano municipal da Proteção Civil e penso que já terá chegado a informação deste local superiormente. E é por aqui que se tem que desenvolver, porque a Proteção Civil acabamos por ter que ser um bocadinho tudo e todos nós. É evidente que aquelas imagens dos populares de que já aqui falámos, são o popular que está a defender aquilo que é seu e ele é o primeiro responsável por defender aquilo que é seu e de ter tudo preparado para que ele possa defender e, quando já não tem a capacidade, vir quem em socorro, os bombeiros, vir quem tem a capacidade profissional de fazer. E, portanto, as estruturas têm que ser trabalhadas, profissionalizadas, planeadas a ponto de se prestar tudo isto. E, portanto, é esta cultura que tem que passar. Eu li um artigo muito interessante que já circula nas redes sociais, que num grande acidente que houve na Serra de Sintra em setembro de 67, acabaram por ser estabelecidas, após isso e avaliando tudo o que se passou, e aí morreram também um conjunto de bombeiros e de soldados que foram efetivamente na altura corrigir ou tentar apagar um fogo que flagrou nessa área. Se criou toda a base com que hoje estamos a trabalhar.
aquilo que estamos a detectar este ano com um conjunto de erros muito grande também, muito elevado, um conjunto de falhas do sistema de proteção, tem que nos levar, apagados os fogos, terá que ser um debate para começarmos em outubro, novembro e pensarmos o que é que vamos corrigir e como é que vamos empenhar tudo e todos no sentido de cada um perceber qual é o seu papel individual perante uma ação e um desafio da proteção civil. Agora, o regimento, também nós estamos já a tentar instalá-lo, está em fase de instalação ali em Abrantes, esse tal regimento português da proteção civil, ligado ao Exército. Espero que consiga efetivamente ir procurar os bons exemplos onde eles estão e copiar o que se faz bem. Eu gostava só de, nessa sequência, fazer uma pergunta. Será que a nossa proteção civil, que somos nós também, em última instância, se chegar a esse ponto, a nossa proteção civil tem, para além dos incêndios, se houver um terremoto como 1755 ou um furacão no inverno, naqueles ventos que nós já temos. Qual é que será a resposta? Será que temos isso pensado? A nossa logística está pensada? Onde é que vão os milhares de pessoas que vimos naqueles pavilhões norte-americanos? Quem é que vai fazer as refeições? Será que a nossa proteção civil tem isso pensado? Bom, olhando para os exemplos, poderá ser assustador, não é? Mas eu acho que sim. Nem tudo é mau, nem tudo será mau. Muito rapidamente, se olharmos para os planos municipais de proteção civil, ainda, vemos muito pouco disso. Mas não é só uma nota rápida a respeito desta questão do regimento. Nós já temos de alguma forma isso, temos um corpo especial da GNR de sapadores florestais que poderá ser desenvolvido, não havendo necessidade de criar uma outra estrutura, porque às vezes acho também vamos duplicando estruturas. Mas esse tem fins muito próprios, que não... É menor. Sim, é diferente. Se olharmos para o curso, mas a questão seria integrar tudo de uma forma mais... Até porque já tem um know-how. São militares, portanto. Sim, exatamente. João Fonseca, nós estamos aqui a gerir já os últimos minutos, cerca de 4 minutos, 5 minutos, 2 temas de conversa que estavam propostos também para a emissão de hoje. Um deles é as eleições de Angola e depois temos aqui também a Coreia do Norte. São 2 temas e com eles vamos terminar esta emissão de hoje. Mas começava por ti. Olha, em relação às eleições de Angola, parece que pelo que soube, decorreram dentro de alguma normalidade, sem percalços de maior. Não sei exatamente, também nos é difícil avaliar, não é um país que seja ainda completamente democrático e aberto para termos uma avaliação muito correta sobre isso, mas pelo que me parece terão decorrido com alguma normalidade e menos condicionalismos do que aquilo que estávamos habituados. Esperemos que seja um passo em frente no caminho da democracia, que acho que ainda tem muitos a dar, ainda falta muito. Para já na parte da democracia e depois a seguir na questão do desenvolvimento. Em relação à questão da Coreia do Norte, eu sinceramente, nós já há algum tempo abordámos aqui isso, eu sinceramente não percebo muito bem qual é a ideia deste líder norte-coreano com estas ameaças, porque se houver uma escalada de violência não tem hipótese de qualquer sucesso militar, o poder militar dos Estados Unidos é avassalador e não tem um aliado porque de certa forma a China também já lhe tirou o tapete. Diz que não controla aquele país e que não está na disponibilidade de o ajudar, que seria a única hipótese que teria de alguma forma ter ali algum apoio que pudesse equilibrar um bocadinho aqui os pratos da balança. A única coisa que a China disse em seu abono foi que, e naturalmente, não permitiria que houvesse, digamos que um primeiro tiro por parte dos Estados Unidos. Agora, sinceramente, não percebo o porquê desta escalada de tensão de que está a provocar, a não ser que esteja a pensar em terminar com o seu regime. Celso, qual é a opinião? A questão de Angola e das eleições, e ainda bem que correram sem qualquer perturbação, demonstra também um bocadinho aos poucos o caminho que a literacia tem feito junto do povo, não é? E portanto estas novas gerações já começam a aprender a ler e escrever e portanto já não estão ligadas à guerra, já não se lembram da guerra e portanto os resultados também estão a começar a aparecer na sequência disso. Eu julgo que o caminho que faz caminhando, talvez
depois ainda demora um bocadinho até à democracia, entre aspas, funcionar no seu pleno, esperando que não haja convulsões sociais, porque nestas coisas, como nós sabemos, a moeda, ou seja, o dinheiro e os negócios que ele traz, é quem conduz, e muitas vezes as pessoas que estão no poder gostam de se perpetuar para terem acesso a essa dita moeda. Portanto, a minha esperança é que realmente Angola venha a ser um exemplo na democracia africana, mas julgo que isso ainda está longe. Quanto à Coreia do Norte, eu não sei se muitas das vezes aquele líder, ou aquela espécie de líder, porque um líder gosta do seu povo, e como nós já temos visto algumas reportagens, as pessoas até passam fome, e em termos de nutrição aquilo é uma pobreza onde a liderança pode ser colocada em questão. Exatamente. Portanto, não sei se também não é um bocado oco. Ou seja, toda aquela propaganda, tudo aquilo, poderá, se algum dia vier a haver algum problema, até poderá acontecer como ao Iraque. Portanto, tinham muito poderio, mas em 3 tempos o poderio... O chamado fogo de vista. Fogo de vista, exatamente. Paulo Chora, muito rapidamente para concluirmos. Muito rapidamente, 3 notinhas aí para já. Uma sobre ainda, vocês hoje já falaram do tema 2 vezes, sobre a bolinha de Berlim. Tenho pena que ninguém tenha tido ainda a ideia, se bem que mais já ouvi falar disso, ninguém tenha tido ainda a ideia de, por exemplo, no nosso complexo aquático, ter também um vendedorzinho de bolas de Berlim. Acho que seria, mas há outras coisas. Sim, há outras, mas também acho que ficaria bem. Mas vamos então a Angola. Mas é uma ideia de negócio. É uma ideia de negócio, pronto, que estou a lançar e não cobro direitos de autor. Pronto. Agora, sobre Angola, eu penso que efetivamente Angola começa a dar também os passos da democratização ou da maioridade da sua democracia. E, portanto, curiosamente, numa avaliação dos resultados, há alguma penalização de quem teve o exercício do poder e que perde alguns dos deputados e perde alguns votos. Há uma maior espelhar das origens e daquilo que é o papel da oposição e, portanto, vamos continuar este caminho e ver o que é que poderá mudar numa era MPLA João Lourenço, o que é que será diferente de uma era MPLA Eduardo Santos, sabendo nós, como já dizia essa de Queiroz há 170 e muitos anos, que os políticos são como os melões, só depois de aberto é que a gente consegue perceber o que é que lá está. Coreia, temos aqui uma tentativa comunista de monarquia seguidista e, pegando nas palavras do Celso, é um líder que não gosta tanto do seu povo, quer que o seu povo goste muito dele. E, portanto, há aqui alguns conceitos culturais que a nós estão nos antípodas da nossa forma de pensar e, portanto, eu penso que há aqui alguma desesperança e alguma ansiedade e se calhar na cabeça de quem está por ali não vê então próximo, e mais uma vez repegando o que o Celso estava a dizer, não é tão próximo como do Iraque, mas se calhar se acentuam como próximo mais do Vietnã de há 50 anos atrás. E eu, pegue já, avance já, vais avançar com as sugestões, pouco esse trabalho, avance já com a minha, que é no evento, para 3 eventos. Alpiagra, que abre este fim de semana em Alpiarça, estou a correr, Frimor, a Feira da Cebola em Rio Maior também este fim de semana a decorrer, e também em Almeirim, e por tua culpa não estamos lá, o Festival da Sopa da Pedra. João. Olha, o Paulo já roubou aqui a minha sugestão de gastronomia. Eu iria sugerir precisamente o Festival da Sopa da Pedra. Mas sugiro o Festival da Sopa da Pedra a nível gastronómico, esta iguaria tão regional. Sugerir fazia o mesmo. Acho muito bem. Eu, por fim, cabe-me o livro. Eu sugeria aqui um livro de 2 autores, de 2 professores universitários norte-americanos, e que se chama Porque Falham as Nações. É um livro que explica porque é que há nações que estão a ter sucesso, tipo, mesmo em África, o Botsuana, mas porque é que outra em África, como Serra Leoa, não está a ter. É interessante e ajuda-nos a perceber os dias de hoje. Um grande abraço a todos, até para a semana.